principalmente ciências sociais humanas, né? Em contrapartida, o tema do esquecimento encontra-se em fase de ascensão. É um tema assim, como é o socialite que outro esquecimento? Socialite, o emergente. O tema do esquecimento é o emergente desse campo. Desses 49 artigos que sobraram, 4 são sobre o esquecimento propriamente. Certo? Então, a ideia é que os estudos da área deveriam estar centrados na observação da progressão histórica dos processos de registro da memória e como o esquecimento foi e pode ser produzido, considerando-se o tempo e o espaço uma perspectiva individualizada e ligada à sociedade. A memória como objeto de luta das forças sociais é constantemente substituída pelo pragmatismo da memória arquivística. Isso tudo que eu estou afirmando é em cima da revisão conceitual feita com a leitura desses 49 miseráveis artigos. E que o estímulo e a manutenção de uma memória do que está sendo construído no agora, estudando o formato social, os ambientes reais e virtuais, também deve ser previsto nesse entendimento da memória e do esquecimento como complemento da memória. Tá? Eu acho que é só isso. Vai ser mais alguma coisa. Obrigada para quem não sabe beber. Estou aqui totalmente disponível. Falei muito, foi. É a vida. Pois é, exatamente. E é. Então, depois a Andréa já passa para a seguinte, então, claro, o título da palestra do Carlos é Instituições de Memória da Cidade de João Pessoa, o Carlos Azevedo, professor da Universidade Federal da Paraíba, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. Adriano, por favor. Lá, certificado e assim. Mas é feliz. Por enquanto. Vou para a Bom, por favor. Boa tarde. Esse trabalho sobre memória da cidade de João Pessoa é fruto da dissertação de mestrado da Thaisa Fragoso, que foi me orientando no programa de pós-graduação em Ciência da Informação lá de João Pessoa, da UFPB. Esse estudo objetivou investigar as instituições que conservam o patrimônio cultural e preservam a memória na cidade de João Pessoa, em toda e qualquer instância que pudesse isso ser ocorrido. Instituições privadas, instituições públicas, agências de fiscalização. Todas essas instituições foram elencadas de acordo com a sua missão e seus objetivos. Tá? Com a pesquisa bibliográfica, com documental e alguns levantamentos de campo, fazendo levantamento nas próprias instituições quando isso era possível. O grande início dessa discussão toda foi a formação desse conceito instrumental para o trabalho com o conceito de instituição memória. Tá? Que são os órgãos públicos ou privados, instituto social, cultural e politicamente, instituídos social, culturalmente, politicamente, com o fim de preservar a memória, seja individual ou coletiva, que tem funções de socialização, aprendizagem e comunicação, e disponibiliza informação patrimonial como fonte de pesquisa para a formação de identidade, na construção da história e na produção de trabalhos científicos. Na cidade de João Pessoa foram identificadas as seguintes instituições de memória: o Arquivo Afonso Pereira, a Academia Paraibana de Letras, o Centro Cultural São Francisco, a Fundação Carlos José Américo, a Fundação Padre Guiaquino, o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, o IFAEP, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba, o IFAM, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Museu José Lindo do Rego e o Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional da UFPB. O Arquivo Afonso Pereira. O Arquivo Afonso Pereira é um arquivo privado, feito a partir da documentação produzida e acumulada por Afonso Pereira, que foi um ex-secretário de Educação do Estado da Paraíba,
foi um homem que propiciou a disseminação das escolas públicas por todo o interior do estado. Onde tinha um tetinho, ele estava montando uma escola na época. E é um dos patronos do maior centro universitário da Paraíba, que é o UNIT. Tá? A missão do Arquivo Afonso Pereira: contribuir para a construção da memória histórica e sociológica, bem como compreender o desenvolvimento político, social, científico, tecnológico, educacional e cultural da sociedade paraibana. Tá? Ele tem contribuições na questão educacional, tem contribuições na estrutura do desenvolvimento do teatro no território paraibano. Ele teve uma discussão séria com a produção de energia solar para a Paraíba. Foi ele propiciador, dentro da UFPB, da construção do laboratório de energia solar. Então é uma pessoa de destaque nesse cenário. Tá? A Academia Paraibana de Letras é um fórum onde se reúne a elite, uma das elites intelectuais do estado da Paraíba, que são os literários. Né? Registrar o pensamento paraibano a fim de construir e preservar um acervo patrimonial, material e imaterial para a sociedade paraibana. Centro Cultural São Francisco. O Centro Cultural São Francisco é de origem eclesiástica, fica abrigado dentro da Igreja de São Francisco, que acabou se tornando um grande centro cultural com visitações públicas. Tem um museu. Tá? A missão: disseminar as culturas barroca, sacra, popular e contemporânea que se constituem alicerces para a memória e a construção da identidade pessoense. Fundação Carlos José Américo: preservar, pesquisar e divulgar a vida e obra de José Américo de Almeida e a cultura paraibana. Dentro dessa fundação existe um arquivo dos governadores do estado, só com uma seção específica da memória da política paraibana. Fundação Padre de Aquino: fomentar a educação e desenvolvimento cultural, socioeconômico e tecnológico da sociedade paraibana. Instituto Histórico e Geográfico Paraibano: promover e divulgar no âmbito do Estado estudos, pareceres, pesquisas históricas e geográficas, bem como suas ciências auxiliares e correlatos, contribuindo para o melhor conhecimento da realidade paraibana sobre os aspectos históricos, geográficos, políticos, social e econômico. Instituto Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba: formar uma consciência coletiva de preservação do patrimônio cultural, seguida de implementação de políticas públicas. Essa é uma agência de... 2 minutos já? Não é? Tá. Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que é outra agência regulatória do uso e da preservação do patrimônio cultural. Tanto o IFAEP quanto o IFAM tem a missão de preservar e fiscalizar a preservação do patrimônio cultural. Museu Zé de Rio, preservar a memória do Zé de Rio, tendo em vista a importância da memória para a Paraíba e para o Brasil. Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional: resgatar a memória e produzindo conhecimento crítico sobre a realidade do nordestino. Todas essas instituições possuem 3 dimensões, 3 unidades de informação: um arquivo, biblioteca e museu, sendo que 50% delas possuem as 3 e outros 50% somente 2 deles, normalmente arquivo e biblioteca. Todos os museus vão ter agregados aos seus institutos um arquivo e uma biblioteca. Tá? Considerações: a informação se constitui o primeiro passo para a educação patrimonial. É somente através dessa informação que você vai começar a conscientizar a população e o próprio Estado criar consciência sobre o que é preservar. Seria, nesse processo de educação patrimonial, utilizando uma metodologia desenvolvida pelo IBIT no projeto SACI, de desenvolvimento de uma relação de parceria. A informação vai sendo construída pelos 2 polos, pelo pesquisador que vai e pelo informante que vem. Tá? Responsável por preservar a memória não é apenas as instituições, mas também o poder público. Inclui recursos financeiros e humanos, que é a carência para a dignação dessas instituições, e o conceito de preservação da memória deve ser internalizado mais cedo por meio da educação formal, ou seja, incorporar nas gerações que estão aparecendo aí a necessidade da preservação e começar a fazer que essas crianças se sintam donas desse patrimônio, que esse patrimônio seja internalizado para ser utilizado por essas crianças
como forma de identitárias, como forma de construção até de cidadania. E é isso. E como na outra sessão lá faltaram 3, como foi o nosso caso aqui, então nós vamos fazer o seguinte: você já vai se deslocando para lá e você apresenta o seu trabalho lá. Então, assim que terminar o dele, aí nós vamos todos para lá. Pronto. Aonde que é? Para o auditório. Auditório. Porque vai ser essa plenária lá. Aí já, porque lá faltaram 3, eles já terminaram. Então eu vou falar, professor, Você vai perfeitamente. falar para isso, você Ok, perfeitamente. como o pessoal mais. Infelizmente, Para se apresentar. Então é porque para começar a plenária às 16 horas, então ele não vai retornar, já vai apresentar o trabalho. Agora eu vou apresentar o trabalho de Valesca, Sheik, Souza, Pérez, o Everton, né? O Everton e Jansen Pires de Santana. O título do trabalho deles é Tantas Histórias, Tantas Histórias, 2 pontos, Saberes, Fazeres e Caminhos da Cultura e do Empreendedorismo na região do Caribe. Por favor. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Herbert Jansen. Esse trabalho é da Valesca James Souza Pérez. Ela ultimamente vem desenvolvendo trabalhos na área da antropologia, mais precisamente da cultura e da memória, tá certo? Então, quem desenvolve esse trabalho é o NEPOX, do qual a professora Valesca é coordenadora. O NEPOX é o Núcleo de Estudos e Pesquisa de Organização, Cultura e Sociedade, com o objetivo de apreensão, formação, articulação e difusão de conhecimentos teóricos e práticos em temas como cultura, memória, imaginário e desenvolvimento